A crise no setor imobiliário parece que não tem fim. O Banco Itaú soltou uma mudança radical em relação aos financiamentos e o William Ribeiro trouxe essas mudanças para a gente. Vamos reagir ao vídeo dele e, claro, no final eu vou fazer uma simulação passo a passo, considerando tudo que há de novo com os financiamentos trazidos pelo Banco Itaú. E isso é muito importante, você deve estar se perguntando, principalmente pelo fato do Banco Itaú ser o principal em relação aos financiamentos no Brasil. Claro, retirando a Caixa, que é um banco público. Quando a gente vai para o setor privado, a participação do Itaú ela é gigantesca. Então, tudo que ele faz acaba ditando regra. Vamos ver o que o William Ribeiro trouxe de novidades para a gente. Se você quiser saber mais, assista ao canal dele, que é sobre finanças e muito bom. E depois nós vamos para as planilhas e vamos simular passo a passo tudo que a gente pode fazer para evitar que isso vire uma bola de neve. O sonho da casa própria está ficando cada vez mais longe. Depois da Caixa ter aumentado os juros do financiamento imobiliário, agora foi o Itaú que mudou as regras para conceder esse tipo de crédito. E em parte isso tem a ver com a Selic alta, mas tem outras mudanças acontecendo nos bastidores. E entender essas mudanças é fundamental para você poder se planejar por aí, principalmente, né, se você tem planos de financiar um imóvel. É por isso que você tem que ver esse vídeo até o final para você não fazer besteira com seu dinheiro. Olha só, ele falou da taxa Selic e a gente precisa fazer um comentário em relação a isso. Atualmente, a taxa Selic ultrapassou 14% ao ano e há expectativa de que ela possa ultrapassar até 15%. Isso é muito importante da gente considerar porque os juros dos financiamentos, eles acompanham a taxa Selic, que é uma reguladora do mercado. Então imagina, uma taxa Selic a 15%, você não tem como ter um juros nominal do financiamento abaixo de 10%. Então essas coisas, elas acabam caminhando junto. Nós vamos ver aqui, eu acredito que ele vai falar sobre isso, inclusive o Minha Casa Minha Vida teve a taxa de juros reajustada, porque até pouco tempo atrás você conseguia financiar no Minha Casa Minha Vida com taxa de 4%, 5% ao ano, ou seja, taxas realmente baixas, realmente que ajudavam quem tem poucos recursos. Porém, do jeito que a economia está, eu duvido que a taxa atual do Minha Casa Minha Vida esteja abaixo da casa dos 10%. Vamos analisar aqui o que ele trouxe pra gente. Fala, meu amigo dinheiro do Bom Demais da Conta, William Ribeiro por aqui. No Dinheiro com Você a gente fala de tudo que impacta o seu bolso. Eu não sei se você viu, mas o Itaú fez uma mudança bem grande nas regras do financiamento imobiliário. Agora eles estão financiando apenas 60% do valor do imóvel, o que significa um impacto e tanto no bolso do comprador, vamos combinar, né? Isso significa que se você é um cliente comum que se relaciona com o Itaú através de uma agência, você precisa ter 40% do valor do imóvel para conseguir fazer um financiamento por lá. No caso de quem é cliente Personalité e Uniclass, eles financiam 80%. Mas a gente sabe muito bem que esse é o caso de uma pequena parte dos clientes só, né? Para a maioria, se aplica a regra de entrada de 40%. Pensa bem no que isso significa? Vamos supor que você está de olho aí no imóvel de 500 mil. Nesse caso, você precisaria ter 200 mil reais para dar de entrada. Caraca, 40% de entrada é uma entrada muito alta. Ó, vou até aproveitar que ele trouxe aqui um imóvel de 500 mil e vamos simular então com esse valor, tá? Nós vamos ver parcela por parcela, né? A renda que você tem que ter, tudo. Nós vamos simular nas nossas planilhas financeiras aqui, você vai ver tudo em detalhes. Eu vou aproveitar esse valor de 500 mil, que é um valor até baixo, tá? Inclusive aqui em Belo Horizonte, você não consegue comprar uma casa com esse valor. 500 mil só dá para você comprar um apartamento. Então aqui, perceba, né? Essa mudança, galera, até pouco tempo atrás, dependendo do cenário, você conseguia financiar até 90% do imóvel. Pelo menos na maioria dos casos, você conseguia financiar ali 80% do valor do imóvel sem maiores dificuldades. Agora pensa comigo, 60%. A entrada está deixando cada vez mais distante esse sonho de compra do imóvel próprio, né? Quase a metade do valor. Para um imóvel de 1 milhão, imagina só, você precisa desembolsar 400 mil. Aí eu te pergunto, né? Quanta gente tem uma grana dessa ali no jeito para dar de entrada, hein? Você pode até estar pensando, mas é o Banco Itaú, ainda bem que não é a Caixa que tá fazendo isso. É mesmo? Vamos aos fatos, ó. Primeiro, o Itaú tem uma participação muito importante no segmento de financiamento imobiliário, tá? Ele tá em segundo lugar na participação de mercado, logo atrás da Caixa, e é o banco privado com a maior participação nesse tipo de crédito. Em 2024, a Caixa foi responsável por 42% dos financiamentos feitos no Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo, que é o tal do SBPE. Já o Itaú fez 23%, depois veio Bradesco com 20% e Santander com 6%. E Banco do Brasil com 4,5%. Ou seja, as decisões que o Itaú toma quando se trata de financiamento imobiliário são importantes, sim senhor. Só que tem um ponto importante aqui, mais um importante, né? O Itaú não é o único banco que está endurecendo as regras de financiamento, não. Pouco tempo atrás, em novembro, a Caixa reduziu a cota de financiamento de 80% para 70%, não sei se você lembra. Isso para financiamentos feitos pelo SAC, o Sistema de Amortização Constante. Já pelo sistema Price, onde as parcelas são fixas, a cota caiu de 70% para 50%. E em janeiro desse ano, a Caixa aumentou os juros do Minha Casa Minha Vida de 8,99% para 10,99%. Ou seja, olha só, esses dados aqui são muito importantes para a nossa análise. Vamos pensar aqui. O que ele trouxe aqui? A Caixa está financiando, no momento atual, 70% do valor do imóvel. Porém, isso só é possível na tabela SAC. Quando a gente vai para Price, a Caixa está financiando só 50%. Ou seja,
menos ainda do que o Itaú. Naim, mas por que que isso acontece? Eu vou mostrar para vocês nos nossos simuladores. O valor financiado ele muda dependendo do sistema, porque cada sistema tem um comportamento diferente, principalmente dos juros, da evolução dos juros. Então tem motivos financeiros sim por trás dessas medidas. Mas o que a gente tira de conclusão antes da gente simular na prática? Que a Caixa pode estar pior do que o Itaú em alguns cenários, tá? E aqui, ó, essa notícia aqui que a gente parou nesse frame sobre o Minha Casa Minha Vida, ela é o mais importante, porque embora a gente não tenha notícias oficiais sobre a taxa de juros praticada pelo Itaú, inclusive se você estiver vendo esse vídeo e tiver essa informação, deixa nos comentários pra gente, mas a gente consegue tirar algumas conclusões. Eu já falei da Selic, né, que ela é um regulador natural da taxa de financiamento dos imóveis, tá certo? E o próprio Minha Casa Minha Vida, ele também é um regulador, porque ele é a menor taxa do mercado, não existe taxa menor do que ela. Então, se o Minha Casa Minha Vida está com taxa de 11%, quanto que não está essas outras taxas? Eu imagino que em alguns cenários, tá, principalmente com falta de relacionamento com o banco, pode ultrapassar 15%. Eu vou adotar uma taxa baixa, mas realista. Eu vou adotar aqui para as nossas simulações uma taxa de 12%, mas tome cuidado, porque você pode enfrentar uma taxa muito superior a essa, mas vamos fazer as simulações. Eu abri aqui a calculadora de financiamentos e empréstimos e nós vamos simular aquele imóvel que o William falou primeiro, tá? Um imóvel lá de 500 mil reais. Então, ó, calculadora, né? Não precisa, né, galera? A gente viu que o Itaú tá financiando 60%. Então, 60% de 500 mil seria quanto? 300 mil reais. Esse seria o valor que o banco financiaria, ok? Taxa de juros anual. Eu combinei com vocês que a gente vai trabalhar com 12%, com muita parcimônia aqui nessa taxa de juros, né? Porque a gente não tem total certeza sobre ela. Então, eu recomendo sempre que vocês usem os simuladores e façam suas próprias simulações. Mas vamos trabalhar inicialmente com essa taxa. A pessoa vai financiar esse imóvel, vamos trabalhar com 360 meses. Com isso, né? Quando a gente preenche 3 informações, quaisquer 3 informações aqui, a quarta é preenchida automaticamente para a gente, beleza? Olha só, nós temos então uma prestação aqui beirando 3 mil reais. Vamos arredondar para 3 mil reais e a gente sabe que o valor da parcela ele não pode ser superior a 30% do seu salário. Então, para você financiar esses 300 mil reais aqui, você tem que ter um salário de 10 mil reais, somando a renda familiar, né? Então você poderia ter, por exemplo, uma pessoa ganhando aqui, ó, 7 mil, outra pessoa ganhando 3 mil reais, a calculadora já traz para você, ó, a sua parcela máxima seria de 3 mil. Então essa família, ela pode sim financiar esses 300 mil reais. Aí, imagina só a seguinte situação, presta atenção que isso aqui é importante, tá? Ah, uma pessoa da família ganha 8.500, o outro ganha 3 mil mesmo, só que tem um filho que também tem renda, né? Alguém que mora junto e pode somar essa renda e ganha 2 mil. Então a família agora, olha, ela tem uma renda maior de 13.500 e ela pode financiar um valor mais alto, entende? Mas aqui que entra o problema. Mesmo que você consiga pagar uma parcela de 4 mil reais, e aí como que a gente faz aqui? Ó? A gente pode fazer assim, ó, a gente apaga o valor aqui de 300 mil e coloca o valor da parcela, que seria 4.050 reais, beleza? A pessoa pode pagar essa parcela, então ela consegue financiar 412 mil. Só que você vai financiar esses 412 mil e ele só pode ser 60% do imóvel. Ou seja, você não vai conseguir comprar aquele imóvel de 500 mil dando 90 mil de entrada aqui. Você vai ter que comprar um imóvel mais caro, entende? Esse impacto da entrada, ele é muito grande. Então, não é só uma questão de valor financiado, é uma questão de valor total do imóvel. O banco está financiando um valor menor justamente porque ele está com medo de não receber, por exemplo, né, por conta das taxas de juros. Não é só uma questão de liberar o dinheiro. Às vezes você tem a renda, mas você só pode financiar, entende? 60% do imóvel. Então, mesmo que você tenha essa renda toda aqui, mesmo que você possa pagar 4 mil, né? Se você for comprar um imóvel aí, você não pode pegar todo esse valor, 412 mil, a não ser que seja um imóvel mais caro. Entende? Se for um imóvel de 500 mil, você só vai poder pegar os 300 mil. Então isso é muito importante de você saber. E lembra que eu comentei com vocês? Eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar isso daqui, porque a gente vai continuar simulando os 300 mil aqui, ó. Os 300 mil de financiamento, tá? E aqui, veja, a gente está trabalhando com essa parcela de 2.944. Estamos falando da tabela Price. Quando a gente vai para a tabela saque, presta atenção no que vai acontecer. Olha o valor da parcela. Então,
Lembra que eu disse para vocês que saque e price é diferente? Na price, galera, você consegue financiar um valor maior. Por quê? Porque o comportamento da parcela ela é igual do começo ao final. Então, a sua primeira prestação aqui ela acaba sendo menor. Nesse caso aqui, ó, R$ 3.700, a gente precisa até fazer na calculadora, ó. R$ 3.700 divide por 3 e multiplica por 10. Você precisa de ter uma renda aqui de R$ 12.300 para conseguir financiar na tabela saque. Então, veja, para financiar na tabela saque, você tem que ter uma renda maior. Então, é por isso também que a Caixa financia um percentual do imóvel maior. E essas parcelas também são decrescentes, diminuindo o risco ao longo do tempo. Então, é um comportamento inverso ao da price, entende? Então, a Caixa financia um valor mais alto, porque, primeiro, a pessoa tem uma renda mais alta e, segundo, as prestações vão diminuindo. Então, o risco de inadimplência aqui também diminui. Então, veja que tudo impacta nas decisões dos bancos, tá? Então, a gente já viu essa primeira parte, entendeu aqui a diferença, por que está financiando mais em um sistema do que está financiando no outro, entende? Então, se você está com restrição e dificuldade de financiar, muitas vezes o correspondente bancário ele não sabe te explicar, mas ele vai te recomendar fazer na price, porque a chance de aprovação é maior, mas é por conta disso, entende? Você com a mesma renda, então vamos simular uma renda mais baixa aqui. Uma pessoa ganha 3.000, tá? E a outra pessoa ganha 2.700. Eles têm, então, a família, uma renda de 5.700. O valor da prestação que você pode pagar é 1.710, ok? Então, vamos fazer essa simulação aqui, ó. Agora, vamos fazer no Minha Casa Minha Vida, ok? 360 prestações. Olha só, o Minha Casa Minha Vida tem a taxa de 10,99, não foi isso que o William falou? E aí, a gente vai pegar aqui o valor da parcela, 1.710. Vamos ver o que vai acontecer aqui, ó. Você consegue financiar 148 mil na saque, beleza? 148 mil reais. Agora, se for na price, com essa mesma parcela, olha a diferença, quase 190 mil reais. Então, você consegue comprar um imóvel mais caro na price. E essa diferença, isso não significa que a price é melhor, pelo contrário, você paga mais juros nela. Porque a primeira prestação na price, olha aqui, ó, a primeira prestação, ela é o mesmo valor da última prestação. E ela, olha só quanto que você abate da dívida, amortiza a dívida, só 74, ela é praticamente juros no começo. Então, na verdade, ela tende a ser pior. No nosso curso aqui, né, com o link na descrição, você ganha todas essas planilhas que a gente vai usar, você aprende tudo isso também, tá? Mas, geralmente, né, eu recomendo sempre que possível usar a saque. O comportamento dela é melhor, tá? O que a gente vai fazer aqui? Nós vamos simular esse mesmo imóvel que o William falou ali, um imóvel de 500 mil, mas a gente vai fazer o quê? Nós vamos dar, né, 200 mil de entrada, porque é obrigado, né, com o cenário atual, então vai financiar apenas 300 mil. A taxa de juros nós vamos usar 12% mesmo, ok? Coloquei no campo errado aqui, ó, 12% de juros, tá? Número de prestações, 360, e vamos optar hoje pela tabela price. Então, veja, o valor da parcela é exatamente igual àquele que a gente viu lá, 2.944. Então, aqui a gente já começa a ter, ó, alguns indicadores. 2.944,93 multiplicado por 360 dá mais de 1 milhão. Mais os 200 mil que fomos obrigados a dar de entrada, estamos falando de 1.260.000. Bem mais do que o dobro do valor do imóvel. Lembra que o imóvel aqui era 500 mil? Bem mais do que o dobro, 1.260.000. Naim, dá para economizar? Dá para economizar muita grana. E o segredo está nessa coluna do simulador de amortizações, que você vai fazer suas próprias simulações, tá? Lembrando, o simulador também está no curso, é a principal planilha do nosso curso de como pagar menos juros. São 9 aulas, galera, direto ao ponto. Eu vou mostrando planilha por planilha. Além dessas duas que eu estou usando, tem simulador de investimentos, tá? Tem simulação de amortização na prática na Caixa. Tem muita coisa legal no nosso curso. Você vai fazer esse curso, ganhar todas essas planilhas e efetivamente pagar menos juros. O único jeito, galera, é planejamento financeiro. E o que eu estou te oferecendo além do curso são as planilhas para que você consiga, de fato, fazer esse planejamento financeiro. E eu vou te provar agora que esse planejamento faz muita diferença. Imagina essa família aqui que consegue se organizar, tá? Para efetivamente pagar a sua prestação e antecipar para o banco extraordinariamente R$1.000. Lembrando que a amortização extraordinária é muito melhor do que pagar a última prestação. Isso é um direito seu, procura por resolução 3516 do Banco Central. Quando você amortiza,
Todo os juros do período é descontado, o seu financiamento é recalculado. É uma conta complexa e é exatamente essa conta que o simulador está fazendo para vocês. Não é tão simples como pagar a última prestação. Quando você amortiza, você tem duas escolhas: antecipar o número de parcelas ou reduzir o valor das parcelas e manter a quantidade. As duas possibilidades você tem aqui na planilha, você escolhe. Para essa simulação, eu vou optar por reduzir a quantidade de prestações, porque no curso eu também falo sobre isso. Matematicamente falando, isso é mais vantagem para você. Agora, não tome a decisão só por esse vídeo. Assista todo o curso, faça suas próprias simulações. Eu sempre digo, nem sempre a matemática é a melhor decisão para você. Economia é uma ciência social. Nós precisamos entender a realidade nossa e da nossa família antes de tomar uma decisão. Nem tudo é matemática. E as duas opções de amortização extraordinária são boas, tá? Uma é melhor do que a outra, sim, de fato, matematicamente, mas socialmente falando, nem sempre. Às vezes, dependendo do seu momento, é mais interessante para você reduzir o valor da prestação para que você consiga encaixar no seu orçamento. Então, tudo depende e a gente conversa melhor sobre isso lá no curso. Para esse vídeo não ficar muito longo, vamos terminar essa simulação logo aqui de R$1.000 todos os meses. Se nós observarmos aqui, olha só, a quantidade de parcelas sendo recalculada pela nossa planilha e rapidamente a gente consegue quitar a nossa dívida. Na parcela, vamos ver o número da prestação que a gente consegue quitar aqui, ó, prestação de número 135. Até mudei a câmera aqui para ficar melhor de vocês verem, ó. Prestação número 135, a gente quitou a nossa dívida. A matemática aqui fica simples de fazer, tá? Por quê? Eu tinha 360 menos 135. Eu tenho, então, 225 meses de economia. Multiplicado por 2.944,93, que é o valor da parcela, eu deixei de pagar 600 mil, ok? Lembrando que foram 135 meses que eu antecipei R$1.000. Então, eu vou retirar R$135.000 desse valor. Mesmo assim, olha só, o valor do imóvel eu tive de desconto. Então, com apenas R$1.000 por mês, você conseguiu aqui economizar R$500 mil, mais de R$500 mil. Eu espero ter conseguido demonstrar para vocês aqui que as amortizações extraordinárias são o melhor caminho para você pagar menos juros. Mas, se você ficou até aqui, eu vou te dar dois conselhos, tá? Um é, se você puder não comprar um imóvel agora, opte por não comprar, porque é sempre melhor você negociar uma taxa de juros melhor. Eu acho que eu nem vou terminar esse vídeo. Eu vou fazer uma simulação aqui para mostrar isso para vocês, tá? Quanto menor a taxa de juros você conseguir, melhor. Então, se você puder, se a sua família puder esperar um pouco, tente esperar um pouco. Mas o conselho mais importante que eu tenho para te dar é não tome nenhuma decisão sem simular. Se você já tem um financiamento ou se você vai fazer um financiamento, adquira o curso, tá? É um presente para você. O curso está com preço assim muito baixo, perto do valor que isso vai agregar na sua vida financeira. Então o link está na descrição. Aproveite todas as aulas, faça bastante simulações aqui com as nossas planilhas. Eu tenho certeza que a sua vida financeira vai ser muito impactada positivamente com isso. Mas eu não vou nem terminar o vídeo, eu te dei as dicas, mas eu vou fazer essa dica extra aqui para vocês, que é mostrar na prática. Porque, olha só, eu não vou nem simular com amortizações não, só quero mostrar isso aqui, ó. Se a parcela é R$ 2.944,63, a gente pagou, né, mais de R$1 milhão aqui, ó, nesse financiamento, sem contar a entrada, tá? Mais de R$1 milhão sem contar a entrada. Só que o que acontece? Se você vier aqui e conseguir negociar uma taxa, vou falar para vocês a taxa, quando eu fiz o meu financiamento, foi 7%, galera. E não foi Minha Casa Minha Vida, tá? Fora do Minha Casa Minha Vida, olha o valor da parcela. Vocês estão entendendo o valor da parcela? Olha lá, 1.952. Vamos fazer essa conta? 1.952,77. Vamos multiplicar por 360. Deu 700 mil, menos 1.060 mil, que é o que tinha dado antes. Estamos falando de uma diferença de quase 360 mil. O impacto financeiro é muito grande. Eu vou ficando por aqui, tá? O curso está na descrição. Não ignora, não. Clica lá. Vem fazer esse curso que ele vai te ajudar bastante. Forte abraço, até o próximo vídeo e valeu!